Aqui já é o Ximenes Podcast começando, estamos com esse cara sensacional que eu vou apresentar para você agora, Jonatas Thaumaturgo. Fala aí pra gente, cara, o que é, na verdade eu te chamei para fazer o podcast, qual foi a sensação? Fala aí pra mim. Primeiro eu tomei um susto, né, porque podcast aqui no Ipu, na minha cidade, e foi uma surpresa para mim. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso aqui no Ipu. Já conhecia o podcast já há alguns meses. E fiquei também bastante feliz, né? Porque isso vai ajudar muitas pessoas, né? Você com esse novo trabalho, a estarem dividindo, compartilhando através desses áudios. Muito conhecimento que vai agregar a vida das pessoas. Então fiquei bastante feliz. E o prazer é todo meu, já o Ximenes está aqui, tá? E olha, tô sendo presenteado, cara, pelo primeiraço logo, quanta responsabilidade, né? Sabe o que eu achei estranho? Ele chegou e ele não gritou, gente. É isso mesmo, ele não gritou. Acho que não dá pra ser o Homem de Ferro sem o grito do Homem de Ferro. É verdade. Então vamos começar direito. Vamos embora. Para os que estão conhecendo pela primeira vez, né, estão tendo acesso a esse material e não conhecem o Homem de Ferro, cuidado aí, não se assustem, mas isso faz parte da energia, da força e da transformação do Homem de Ferro. Mas vamos embora. Homem de Ferro! Oh! Yes! É isso aí, gente. Esse é o yes, é o sim da vida, o sim do amor, né? O sim à oportunidade de estar aqui e agora, no presente de Deus. Gente, esse é o verdadeiro Homem de Ferro, Jonatas Thaumaturgo. Fala pra gente aqui, ele não está só, sua digníssima esposa está aqui, nos apresente. Maria Alice, né, minha companheira desde o dia 6 de fevereiro de 2016. Nós nos conhecemos algumas 24 horas antes desse dia. Eu não sei especificamente, eu não consigo aqui ser específico, mas sei exatamente do dia que nós ficamos juntinhos e nunca mais conseguimos ficar distantes. Show de bola. Muito bem. E da onde surgiu o Homem de Ferro? No Ipu, né, que é minha terra natal, onde nós estamos, tem um programa de rádio, acho que tem 25 anos, o FD Notícias. E o mentor desse programa é o Hélio Lopes. E eu já fazia treinos de corrida de longas distâncias. Partilhava pouco pelas redes sociais, ali uns treinozinhos, algumas corridas que eu havia feito de rua. E aí ele, quando eu estava aqui no Ipu, eu corria, então isso chamava um pouco a atenção dele, né? Então, um certo dia ele conseguiu meu telefone e me ligou. Ele perguntou se podia me ligar, tal, pela rede social, me ligou e a gente trocamos um papo. E ali ele me perguntou qual era o meu sonho dentro do esporte. E eu disse que era fazer um Ironman. Nós conversamos bastante outros assuntos, encerramos ali o papo e ele não sabia o que era Ironman. Ironman é um triatlo, 3 km 800 metros no mar. O atleta sai, pega uma bike, pedala 180 km, desce, sai da bike e corre 42 km, que é uma maratona. E aí ele foi lá fez a tradução do que era um Ironman e ele viu que é Homem de Ferro. No dia seguinte, ele pegou uma foto minha, postou nas redes sociais dele e falou no programa FD. Ipuense se prepara para fazer um Ironman. E como ele tem um alcance muito grande, quando eu estava correndo pelo Ipu, algumas pessoas começaram a me chamar timidamente, né? Homem de Ferro, Homem de Ferro, Homem de Ferro. E aí, quando eu percebi, né, poucas pessoas me chamam de Jonatas Thaumaturgo. Eu até olhei para você 2 vezes para ver se você estava se referindo a mim no início do nosso podcast aqui. Então começou com o Hélio Lopes. Exatamente. Hélio Lopes foi então o precursor aí desse nome que ficou tão marcado em todos os ipuenses, não só em Ipu, mas nas nossas cidades circunvizinhas, na Serra, no Sertão, todos os locais onde você corre, onde você pratica os seus exercícios, suas atividades físicas, todo mundo hoje sabe quem é o Homem de Ferro. E onde nós já chegamos através das redes sociais, né? E tem o grito, né? Geralmente eu faço 3, são três gritos. E esses 3 gritos foram através de três crianças em frente à Casa de Cultura,
Eu não me lembro o ano, o ano eu lembro, foi 2018. Não me lembro o mês, eu ia passando e aí uma criança disse: lá vai o Homem de Ferro. Aí o outro disse: Homem de Ferro. Aí o outro foi e repetiu o que o segundo disse: Homem de Ferro. Aí eu disse 3 gritos: lá vai o Homem de Ferro. Aí o outro disse: o Homem de Ferro? Homem de Ferro. Aí então eu chamei os 3 e disse: gente, tive aqui uma ideia legal, vamos aqui juntos gritar 3 vezes o Homem de Ferro. A gente gritou: Homem de Ferro, ah! Homem de Ferro, ah! Aí a terceira vez a gente demora um pouquinho mais: Homem de Ferro, ah! E aí em seguida a gente fala o yes, yes! Enfim, então é o sim da vida. É o sim do presente da vida. Você prefere que chamem de Homem de Ferro ou de Jonathan? O que o seu coração pedir para me chamar, eu atendo. Então, já falamos aqui um pouco sobre de onde nasceu o Homem de Ferro. E o que te motivou a ser o Homem de Ferro? Eu, adolescente, quando eu cheguei na minha adolescência, eu tive acesso a substâncias ilícitas, né? E eu me permiti, né, conhecer, né, que foi a maconha. E paralelo a isso, o cigarro e o álcool. Tudo junto. Isso, esses 3. E desse momento, o que aconteceu? Eu fui me afastando daquela essência mais pura que existia dentro de mim, daquele eu que era feliz com o que fazia, que não tinha vergonha de ser, eu gosto sempre de falar daquela criança espontânea, né? E então, junto com isso veio os sentimentos de culpa e a inabilidade de me lidar com essas emoções, fizeram com que eu continuasse, desse continuidade a esse uso, né? E não é tão simples assim, porque nem dá para resumir, mas é porque são uma série de fatores e vai como se fosse uma bola de neve, de emoções, de sentimentos, e aí eu acabei entrando mais e mais, né, querendo mais e mais anestesiar essa culpa, esses sentimentos, e só foi aumentando. Então foram 16 anos. Então começou muito cedo. Isso. O uso de entorpecentes. E logo em seguida eu já engordei 29 quilos. Eu parei de fazer esporte. Eu fazia esporte, jogava futebol. Então eu parei de fazer esporte porque não dá. É impossível você conciliar. Não dá. Então eu engordei e fui para 97 quilos, 98. Então com 18 anos, eu, além dessas dependências, né, eu já estava obeso, né, e já sem saúde e com várias limitações. Usou só maconha, cigarro e álcool? Pois eu gosto muito de falar disso também, porque a obesidade é uma forma também de anestesiar. Sim. Né? Você come, porque, enfim, e foi nascendo outras disfunções, né? E eu lembro que eu fiz uma dieta muito louca e eu emagreci, fiquei muito magro, né? Da forma não tão saudável, e depois recuperei novamente. E mais uma vez, eu estou tentando aqui falar o passo a passo para que você consiga entender um pouco mais. E com 22 anos, de idade, 22 anos, né, eu experimentei a cocaína.
E aí foi uma droga onde realmente ali eu, né, tornei aquela droga como de preferência, né, usando paralelo ao álcool, abandonei a maconha, o cigarro e fiquei usando essas duas substâncias até o dia 8 de junho de 2011. Aí foi por vontade própria ou teve alguém que te incentivou? Eu tentei várias vezes, tentei inúmeras vezes deixar, né? Em 2007 eu comprei um livro que falava sobre alcoolismo, né? E foi justamente em 2008 quando eu tive o contato com a cocaína, 2008 ou 2009. E ali eu li um livro chamado Alcoolismo, o que você precisa saber. O acesso a livros nessa época não era tão fácil como hoje. Escasso, né? Isso, você tem internet, você precisa, com muita facilidade. Mas nessa época não era tão fácil. Então, em uma das minhas oportunidades em Fortaleza, eu acabei conseguindo comprar. Na minha ida, como meu pai foi, minha mãe, eu acabei comprando. E eu comprei esse livro. E ali eu percebi que eu já era dependente do álcool. Então, cara, eu sou um alcoólico. Então, ali eu já tentei várias vezes deixar. Aí eu comecei um processo e não conseguia. Passava um certo período, recaía. Passava um certo período limpo e recaía. E todas as recaídas eram muito mais profundas. O poço ia ficando mais fundo e mais fundo e mais fundo. Não queria sair? Teve alguma vez que você caiu e falou assim, acho que eu não consigo mais sair? Eu já tinha aceitado o que muitos diziam, né? Inclusive algumas da minha família, que eu já estava condenado à morte, que dali seria para o caixão, que eu não teria mais jeito, e era só uma questão de tempo mesmo para ir para o Oriente Eterno. E é isso. E esse poço, né? Você vai mergulhando cada vez mais. E o interessante, Jael, é que o meu ego, né, ele muito aflorado, autossuficiente, e eu em 2008 eu comecei a prosperar, por incrível que pareça. Comecei a prosperar, me dediquei totalmente a um segmento que eu até hoje trabalho, então ainda presto serviço. E nesse dia 8 de junho de 2011, as únicas coisas que estavam legal assim, na minha vida era os meus escritórios, as minhas empresas que eu tinha e o meu lado financeiro. Só isso, o resto tudo detonado, né? Então, eu ali naquele dia, né, eu passei 5 dias usando cocaína e álcool. Cheguei no hospital entre a vida e a morte, na anamnese do médico para saber qual a melhor medicação para tentar salvar a minha vida. Ali eu vi que tudo que eu havia construído, né, toda aquela jornada até ali, daquela primeira vez lá com a maconha, lembro demais. Até aquele dia foi uma ilusão pura e eu tive que reaprender uma nova maneira de viver. E inclusive abrir mão de tudo que eu havia construído sobre essas empresas, né? Porque eu comecei com uma empresa e eu fui crescendo, abri uma filial, fui para outra filial, uma terceira filial, uma quarta, cheguei a ter 7 escritórios, né? Inclusive fora do Ceará, em Teresina. Mas a construção desse império, entre aspas, foi totalmente embasada pelo ego, embasada pela questão de eu querer mostrar que um dependente podia construir bens materiais, mas foi totalmente uma construção sem embasamento, sem uma base sólida, né? Sem um alicerce de fato de valor.
Então eu tive que ressignificar tudo isso. Deu um reset na sua vida. Totalmente, mas mais uma vez, né, eu fui me realinhando gradativamente. Eu tinha 15 funcionários de carteira assinada, então eu tive que ir demitindo, eu tive que ir ressignificando, porque eu não queria aquele compromisso louco para minha vida. Eu queria me reconectar comigo e principalmente com a fonte que me habita, né, que uns chamam de Espírito Santo, o anjo da guarda, mas é essa conexão com essa essência que é aí que nós chamamos de Deus, né, de uma forma geral, poder superior. Perfeito. E para você que está acompanhando aqui o nosso podcast, né, também temos os nossos patrocinadores que está passando aqui na tela, como Belíssimo Eletrônicos, Fares Esporte Modas, a Ótica Vitorino, tá bom? La Willis, ainda não coloquei aqui o restaurante La Willis, mas é um dos nossos patrocinadores também, e muitos outros, tá bom? Então fica a dica aí para você que quer ser também um dos nossos patrocinadores, tá bom? Nos chama aí pelo Instagram ou também o contato do WhatsApp que vai estar aparecendo na tela, tá bom? Então, voltando aqui, você deu um reset na sua vida e onde você... Depois desse reset, o que você começou de novo? Foi os treinos? Foi a alimentação que mudou? Ou foi tudo junto? Primeiro eu cuidei do lado espiritual, porque... Era o foco, era o principal. Primeiro Deus, né? Amém. Primeiro Deus. Então eu priorizei isso. Eu... comecei por essa conexão constante e procurando a intimidade. E ali foi o primeiro passo, né? Ser honesto comigo, com Deus, assumir os meus defeitos de caráter, a minha impotência perante as minhas dependências e ali eu criar um novo relacionamento, praticar muito a aceitação, né? Porque o lado humano, o meu lado humano, ele tinha ganhado muita força, né? E essa força me destruiu. Então ali eu tive que deixar esse poder tomar de conta. E não é fácil. Eu acredito que é um dos maiores desafios do ser humano hoje aqui na Terra, né? Deixar que essa voz, né, esse comando de fato tenha poder sobre sua vida. Até porque é difícil até alguns se conectarem e realmente escutar o Espírito Santo, né? Devido à poluição sonora, poluição mental, né? Vícios, tudo. Vícios. Totalmente você... Não... A Bíblia fala, né? A palavra de Deus fala que o nosso corpo é um templo do Espírito Santo. Então ali é onde ele vai habitar. Mas se você não... Tem gente que não sabe disso, mas se você não comer direito, se você tem vícios, bebida alcoólica, drogas, cigarro, você impede que o Espírito Santo age na sua vida. Vícios emocionais também, meu irmão Jael. Manipular, mentir, a luta pelo poder, pagar qualquer tipo de preço, né, para você ter, né? Não estou falando que o ter e que a prosperidade, né, ela linkada ao material, ela não seja ruim, ela é extremamente importante, mas quando isso se torna assim uma fonte e totalmente a prioridade, então isso acaba isso acaba se tornando um vício também. Sabe o que eu aprendi? Tem pessoas que acham que ter dinheiro é pecado. Tem pessoas que acham que não ter dinheiro é porque você pecou. O que acontece? O ter dinheiro não é pecado, você ser rico. Não é pecado você ser rico. Olha o que eu estou falando, não é pecado. Pecado é o que você faz com as suas riquezas. Entendeu? Se você adquiriu aquele bem, aquele dinheiro honestamente, Deus vai abençoar a tua vida. Mas se tu não usa aquele dinheiro de uma forma correta,
aí já é pecado. Então você ter dinheiro, você ser rico não é pecado de maneira nenhuma. O pecado é o que você faz com o teu dinheiro, o que vai ser uma bênção para as pessoas ou uma maldição para elas. Entendeu? Então assim, a gente tem que entender que realmente você ser próspero não é um pecado. Porque tem gente que julga assim, não, a pessoa está querendo ser rica, está querendo... Não é isso. Eu acrescentaria assim um pouco mais antes disso, né? A jornada para se conseguir essa prosperidade tem que ser embasada em valores e princípios espirituais também, para que essa prosperidade seja uma bênção. Perfeito. Você falou inicialmente também sobre o teu encontro com a sua esposa, que não demorou muito e vocês já ficaram juntos, já sentiram aquela necessidade de estarem realmente muito próximos, né? E em que ela te ajudou nessa tua transformação? Você já, quando vocês se conheceram, já tinha tido essa transformação e o que ela representa para ti? Quando nós nos conhecemos, eu tive o meu despertar no dia 8 de junho de 2011, tá? Quando eu morri de uma overdose, né? Ali eu paguei todo o preço para adquirir todo tipo de conhecimento emocional, espiritual. Não falo em pagar o preço, não é pagar em dinheiro, é fazer o que precisa ser feito para você ficar rico dessas informações, né? Se enriquecer desses conhecimentos. Então, eu lembro que eu passei 1 ano e 21 dias e tive a minha primeira recaída, né? Minhas recaídas acho que foram 4, nem me lembro muito bem. Mas me lembro da primeira, que foi 1 ano e 21 dias totalmente limpo. Então, 8 de junho de 2011, 1 ano e 21 dias, eu tive uma recaída. As minhas recaídas foram de uma noite, né? No outro dia eu acordava e recomeçava. Mas a recaída mais forte, que mais me abalou foi a última. E eu gosto sempre de falar sobre disso. Por pior que seja a situação, por pior que seja o fundo do poço, né? Aquela situação ali, você pode estar ali a um passo, né, da libertação, da liberdade. Então foi no dia 6 de fevereiro de 2016, uma sexta-feira de carnaval. Então eu já vinha nessa jornada de tentar ficar limpo e sóbrio. Então ali foi minha última queda. E quando eu acordei no dia seguinte, eu tinha 4 dias de carnaval e já conhecia Maria Alice. Então naquele dia, foi um dia antes, foi dia 5, né? Então no dia 6, eu tinha 2 opções: ou passar o resto do carnaval e talvez chegar à quarta-feira de cinza, né, vivo, talvez, né, ou me reconectar mais ainda com Deus. E eu perguntei se ela queria passar um carnaval diferente, assistindo vídeos, lendo a Bíblia e mais 4 livros que eu tenho, que são muito importantes. Eu lembro que eu coloquei esses livros e ela topou. E aí então nós ficamos ali, passamos aquele carnaval juntos. Então tem uma mesa, né, na nossa casa aqui do Ipu. Eu lembro que eu coloquei a Bíblia e mais uns 4 livros que eu gosto muito de cabeceira: O Poder do Agora, O Segredo e a Magia, né? A Magia é um livro sobre gratidão, são exercícios, você escreve sobre gratidão. Então ali, né, nós ficamos juntos e naqueles 4 dias eu mais uma vez eu invoquei muito Deus, porque eu já tinha aprendido de várias coisas e eu não entendi por que eu tinha recaindo ainda, mas eu fui ter entendimento nesses 4 dias. Mais uma vez, eu invoquei meu Pai, eu invoquei a fonte que me deu a promessa da vida eterna. E ele me falou claramente, mais uma vez, o que eu precisava fazer. E eu fiz.
que foi pegar e usar as redes sociais para compartilhar o que eu havia vivido, quem eu tinha sido. Porque até então eu omiti essa parte da dependência química. E foi o que eu fiz. E Maria Alice ficou comigo, do meu lado, e nós começamos a fazer um trabalho juntos. Ela já sabia que você tinha sido dependente, estava na luta? Já, né, amor? Sim. E dali a gente começou a fazer trabalho, ela começou a me ajudar. Ela foi extremamente fundamental. Sim. E é impressionante como, assim, a forma que a gente sempre se deu muito bem, né? Então, a gente sempre, em tudo que nós fizemos juntos, nós sempre tivemos uma sintonia, assim, quase perfeita. E é por isso que nós estamos até hoje aqui juntos. Falando agora de parte engraçada, que às vezes sempre tem, né? Nas tuas corridas, teve alguma coisa engraçada, alguma coisa inusitada, algum medo que você passou, alguma queda? Fala aí pra gente. Foi gravado, não foi? Aí quem corre assim, a queda faz parte da vida, né? Se você tem 2 pernas, graças a Deus, agradeça. Porque então a gente usa essas pernas, coloca em movimento, uma topada, isso aí faz parte demais, né? Então eu já caí inúmeras vezes, né, correndo, e você e quando você cai, você não programa uma queda, você pega de surpresa. Então a queda geralmente é bem bonita, né? E sim, eu já caí inúmeras vezes, Maria Alice também. Nós fomos fazer a Maratona de São Paulo em abril de 2017, né? E Maria Alice treinou assim um ano. Ela começou com 4 quilômetros e ela estava fazendo a Maratona de São Paulo. Achei até ela muito ousada, mas ela se inscreveu para 42 e ela fez. Então, ela mesma passou a maratona todinha indo no banheiro. Já tem vários banheiros, né? Deu um problema lá no intestino dela, no caso dela, né? Tô até abrindo aqui essa intimidade, mas tá tudo certo. Nós somos um, né, amor? E tá tudo bem. E eu também pedalo, né? Sobre medos, assim, é interessante, porque eu me lembrei de um momento. Nós viemos de bicicleta de Fortaleza no final de 2018, dezembro, véspera de Natal. Nós viemos de Fortaleza de bicicleta e quando a meta era Ipu. Só que quando nós chegamos na Barrinha, me deu vontade de ir para Ipueiras, subir a ladeira lá do Ipueiras, que sai em Nova Fátima e sai no Croatá, que os pais dela moram lá, né? Ela é de lá. E nós dormiríamos do dia 23 para o dia 24 lá. E no dia 24 nós iríamos para o Ipu. E eu mudei a rota, nós fomos para Ipueiras. Cheguei em Ipueiras no meio da noite. Eu acordei e bateu um medo. Será que eu vou subir essa ladeira? E o coração começou a apertar. E foi um medo assim que eu deixei tomar de conta, meu irmão Jael. Você não tem noção. Também deixei aquele medo tomar de conta. Fui para o hospital para saber se a minha pressão estava normal, se não estava. E estava tudo bem. Foi só o medo mesmo, assim. Foi um momento muito engraçado que eu deixei o medo tomar conta de mim. E de lá nós voltamos para Ipu. Nós não subimos a ladeira. Então, amor, vamos logo voltar para Ipu e tá tudo certo. Show de bola. E eu vejo que vocês são muito novos, né? Mas eu não sei, vocês não têm filhos? Não, temos só um de 4 patas. Muito bem. Alegria, foi opcional? Opcional dela. Não. A gatinha ou os filhos? Filhos. Ah, desculpa, entendi. Foi a gatinha. A gente ainda vai ter. Isso, já estamos aí nos preparando emocionalmente, né? É uma responsabilidade muito grande e a gente tem essa consciência. A gente tem essa consciência. Partiu dos dois? É legal, porque vocês têm uma conexão muito boa. É perceptível nos vídeos. E eu queria fazer uma pergunta, ela não vai aparecer no vídeo, mas como foi
depois que você conheceu o Jonatas, né? Ele se transformar em Homem de Ferro e esses gritos dele foi... você se assustou inicialmente? Era engraçado? Teve alguma situação engraçada assim, tipo, de pessoal que se assustou e você ficou envergonhado porque a pessoa se assustou? Ou você, tipo, era uma conexão tão forte que você falava assim, pô, cara, esse é meu homem, esse é meu marido? Nunca me assustei, porque o Jonatas, ele sempre foi diferente. Ele nunca foi igual às outras pessoas. Então, pra mim sempre foi normal e natural ele ser quem ele é. Então, pra mim nunca teve isso de sentir vergonha, dele estar gritando, dele passar as pessoas gritarem. Eu é que sou mais envergonhada e eu não me solto tanto pra gritar com ele, né, amor? Só mais nos desafios, mas assim, na rotina do dia a dia eu não grito tanto assim na rua quando a gente passa com as pessoas, mas isso nunca me incomodou. Por que eu perguntei isso? Porque quando eu iniciei, que eu tinha pastelaria e que eu fazia um marketing mais, eu não falava assim, tipo, dos pastéis, eu fazia humor, né? E as pessoas, através do humor, iam pra pastelaria. E aí, meu humor era de fazer pegadinhas e tudo, e eu gostava de fazer aquilo, né? Mas minha esposa, ela tinha muita vergonha alheia daquilo que eu fazia, tanto é que ela não me acompanhava nos meus vídeos. Se ela tava andando comigo na rua, eu não podia fazer nenhum tipo de gracinha com as pessoas, né? Exatamente, mas eu tinha aquele respeito, né, por ela, pela pessoa. Mas é por isso que eu perguntei, né, se essa conexão foi tão forte que teve aquele respeito e ela compactuava com as loucuras do Homem de Ferro. Quando... Em todas as loucuras maiores eu sempre estive do lado dele, né, amor? Exatamente. Quando nós nos conhecemos, eu havia feito já vários treinamentos de imersão, de 3 dias, de 8 dias, de autoconhecimento. Lembra? Eu tenho formação em coach. Eu sou formado em coach integral sistêmico pela maior empresa de coach da América Latina. Mas eu não atendo, né? No início até atendi, até para você poder fazer o seu estágio, mas eu não dei continuidade, porque foi aonde entrou a corrida, né? Eu cuidei do meu lado espiritual lá no início, me dediquei muito a isso. Mas bem no comecinho mesmo, lá enquanto eu estava no centro de tratamento, né, no Eusébio, na clínica fechada, eu fazia alguns treininhos de corrida. Mas não era minha prioridade. Ali era já era uma terapia, né? Então eu saí de lá, não me preocupei muito com a alimentação e nem muito menos com a regularidade de meus treinos. O foco, a canalização era espiritual, era me redescobrir. Então eu tive assim a grande graça e a oportunidade de fazer vários treinamentos de 3 dias, como eu já falei, cursos de coach, fiz a formação em coach. Então, PNL? Não, é porque tem um pouco disso, né? E então a gente aprende muita coisa, né? Inclusive a se soltar, a navegar, a gente entra muito dentro de nós. Isso é imersão mesmo. Esses treinamentos, geralmente assim, além das ferramentas que você aprende, pode colocar em prática aqui, mas sempre começa com nós. Então eu lembro assim de momentos muito, muito fortes assim, e foi lá que assim me ajudou demais a resgatar o Jonatas, né? Quem eu era. E assim, mais uma vez, e não ter vergonha de quem eu era. Por isso que eu gosto muito daquela música que é do Gonzaguinha, né? Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. Então, eu tive que tirar as amarras dos véus, as máscaras, pedir desculpas a quem eu pude, né? Porque eu não consegui pedir desculpas a todas as pessoas que eu machuquei, que eu maltratei, que eu pisei, que eu usei. Mas as que eu pude, eu fiz de tudo.
entre a vida e a morte eu escutei uma voz. No dia de junho de 2011. Eu disse, ou eu já morri, já estou lá do outro lado, né? Ou essa voz deve ser o Espírito Santo, o meu anjo da guarda, algo do tipo. E eu queria ficar vivo, né? Então é o Espírito Santo, não quero morrer agora não. Então, me perguntando se eu queria ficar aqui. Eu disse que eu queria. E a voz, né? Essa voz linda, serena, amorosa, gentil, disse, você vai ter que ter muita coragem de ser quem você veio para ser. Eu disse, me deixa aqui, eu vou ter coragem. Mas eu não sabia que eu ia precisar gritar tanto, que eu ia precisar correr tanto, que eu ia precisar ser quem eu sou hoje. E eu quero inspirar as pessoas que têm vergonha dos seus dons e dos seus talentos. Não ter vergonha, utilize os seus dons, ouse, não se bloqueie, porque a sociedade diz que para ser feliz você precisa ter uma profissão Y, X, ter um nível superior A, B, C. Não, isso são coisas da sociedade, são paradigmas, são crenças, né? Para deixar você dentro de uma bolha. Você quer saber qual é a melhor fonte? Deus. Se conecte com você, separe tempo e mergulhe e questione, igual eu questionei e questiono até hoje. Eu tenho tantas curas na minha vida, o simples fato de que eu sou... Então, desde o dia 6 de fevereiro de 2016 que eu estou totalmente limpo. Você não tem noção. Fantástico. É fantástico. Mais de 18 mil quilômetros corridos, né? E sem se falar no que eu não preciso falar, né? Nesses movimentos que eu faço para ajudar o próximo. Porque a gente faz isso, eu faço isso porque eu tenho uma necessidade, né? Não é autopromoção. Não. É a necessidade de ajudar o próximo mesmo. Isso. Então, hoje nós entregamos 41 cestas básicas. Você pode acompanhar, muitas pessoas puderam acompanhar aí pelos stories. Isso. Do Jonas, né? E eu falei, né? Assim, porque poucas pessoas criticam, mas tem as que criticam e fazem comentários nos meus posts e tal, sobre eu estar divulgando as entregas, né? Mas eu não quero justificar, eu quero só dizer que as entregas e os registros com as pessoas recebendo, que o evento são feitos por empresas. Eu paro a minha vida 1 mês, 2 meses, eu calço a sandália da humildade, eu peço para dar. Você tem noção que é isso? Você tem noção que é você não precisar pedir? Você tem noção que é você ter o pão, o arroz, o feijão, eu não como, a batata doce, ovo? Você tem noção que é você ter tudo e não precisar pedir ou não sentir falta? E aí você para a tua vida para pedir para outras pessoas que não têm? Você tem noção tanto de humildade que eu trabalho? Cara, essa força vem de dentro. Não sou eu, João Taumaturgo, que queria ficar na minha zona de conforto, na minha vidinha. Tranquilo, eu não preciso. Mas eu faço isso por causa dessa força que me impulsiona. É igual correr também. Hoje eu corri 21 quilômetros. De manhã, eu subi a serra muito rápido. Eu não sou um corredor rápido, mas eu subi hoje. Eu estava hoje muito rápido, estava assim nublado. E eu subi rápido, desci rápido, cheguei em casa machucado. Então, assim, parcialmente, né? Não é parcial, é só o joelhinho que sai, às vezes aqui. É um negocinho que sai, mas ele vai lá pro lugar, tá bom? Tem um massoterapeuta que ele sempre vem, ele põe isso aqui fácil, mas eu já estou quase aprendendo a colocar. Só são detalhes, mas é porque dá descida. Então eu desci também rápido. Então, e eu corri 330 quilômetros e eu concluí os 330 quilômetros tranquilo, né? Claro, teve muitas curas. Se eu falar das curas desses 330 quilômetros, eu digo aqui algumas bem rápido. No primeiro dia eu fiz 60 quilômetros, que foi o último desafio de ferro.
Então, no primeiro dia que eu fui deitar empenado. Assim, eu fui deitar um pouquinho empenado. É isso mesmo que você está ouvindo. Meio tortinho para deitar na cama, você entendeu? Então, e aí eu vou deitar e digo, Deus, o desafio Homem de Ferro não é meu, é seu. Então, portanto, trate de me acordar curado. A confiança, a fé é tão grande que eu acordei tranquilo, sem nada. Teve dias quando terminava o dia que o meu glúteo direito aqui, porque o carro de apoio ficando sempre do lado direito, né, que é o lado da mão, e o asfalto ele tem um declive para evitar a aquaplanagem, então me sinto mais seguro correr mais do lado direito, então forço mais o glúteo direito, a perna direita, inclusive foi ela que eu senti, né, hoje. Então eu ia dormir com isso aqui doendo, né? Aí na hora de deitar, Deus, trata de curar. Amanheceu outro dia como se nada tivesse acontecido. Teve um dia, no terceiro dia, que o meu pé direito, né, eu corri 10 quilômetros doendo, mas eu não posso parar. Eu tenho que fazer o percurso. E eu fui dormir colocando o pé no gelo. Eu disse, pronto, Deus, eu fiz a minha parte agora. É contigo. Amanhã você me acorda curado. E fé é a certeza absoluta. E no outro dia é como se nada tivesse acontecido. E assim nós chegamos aqui. Se não me engano, é Hebreus 11:1. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. É realmente essa fé de que você ia ser curado para realizar boas obras, como a palavra de Deus também fala. A fé sem obras é morta. É morta. Perfeito. E é isso. Teve dias que a coluna doeu muito, não me recordo, não sei se foi no quinto dia. E doeu bastante, que eu tive que passar gelol para poder fazer aquele percurso programado naquele dia. Ao deitar, imagine como é que eu fui deitar, né? E mais uma vez, então são obras, são milagres assim indescritíveis, né, aos olhos humanos, né? A medicina ela não consegue entender, não consegue. Ela não vai entender. É algo surreal. Só quem passa pela essa cura espiritual e a cura física realizada por Deus é que pode falar, né? E como inicialmente você falou sobre essa questão da dependência de drogas, né? Que dica rápida você daria para alguém que está passando por essa situação e que está vendo esse podcast agora, e que você poderia falar para essa pessoa poder se libertar? Eu vou falar um pouquinho antes para quem tem curiosidade e não experimentou. Tá? Não se permita conhecer. Não se permita. Porque é uma sensação que é falsa. Ela é temporária. Então, se você gostar, você vai querer usar de novo. E ela, mais uma vez, é falsa e temporária. Você vai precisar consumir novamente. Até aí, né, fica tudo bem, entre aspas. Só que tem o depois. A disfunção, as doenças no teu corpo, mentais, emocionais, espirituais, que desencadeia, são desastrosas. Então, você não sabe se você vai ter capacidade de dar a volta por cima e se libertar. São poucos, infelizmente ainda, em torno de 20% consegue se libertar. Porque esses tratamentos são muito caros. Na minha época, em 2011, eu paguei R$3.000 por mês. Eu tinha dinheiro.
Lembra? Eu tinha o meu lado financeiro e meu lado profissional. O resto, conexão com Deus, com a minha família, amigos, não tinha. Saúde, tudo desequilibrado, detonado. Né? Eu tinha, né? Talvez a minha família pudesse sim pagar, mas eu que paguei. Mas quantos e quantos vivem sofrendo até hoje para não ter condição? Não tem, é caro mesmo. É caro. Se manter uma clínica fechada, porque tem que ter um espaço grande, fechado, com profissionais, psiquiátrica, enfermeiros, a equipe terapêutica, né? Então tudo isso tem custo. E então não se permita conhecer. Por os que já conheceram, eu costumo dizer que nenhum dependente, nenhum usuário, ele usa em paz. Porque droga é droga. Então, ele usa, mas ele não usa em paz. Porque o eu dele, né, onde habita o Espírito Santo, o corpo, a casa, o veículo, o templo desse Espírito. Então, ele lá dentro, ele sabe, ele fala, ele grita, não, ele fala, ele grita. E peça ajuda. Em todos os municípios tem o CAPS, né, que você pode estar pedindo uma ajuda, vai ter um psiquiátrico lá, nem sei se todos têm isso, mas psicólogo tem, e eles acabam te fornecendo um medicamento que vai, né, aliviar a compulsão, aquele sentimento da abstinência. Isso vai te ajudar, mas não tenha vergonha, peça ajuda e procure, né, uma casa, um templo religioso que você se identifique. E porque infelizmente, meu irmão, muitos já tentaram diversas vezes e muitos também já não acreditam em Deus. Eu tive muitos colegas que morreram, né, tanto de internação como que não conseguiram se internar, acabam até perdendo a crença. Mas se permita, mais uma vez, abrir seu coração para conhecer Deus. É difícil, eu sei que é difícil, mas procure se entregar de fato. Se jogue e invoque, não tenha vergonha. Todo pai, ele só quer o melhor para os seus filhos. Então, peça ajuda a Deus, peça ajuda às pessoas que estão aqui perto de você e se entregue. Faça o possível para você se entregar a uma fonte, a uma casa, a um templo religioso que você se identifique. Sem isso, não dá. Perfeito. E falando bem rapidamente também sobre o quarto desafio, Homem de Ferro. Como é que foi? Teve até uma pergunta no Instagram que pediram para te fazer, né? Qual foi o teu maior desafio no desafio? Foi a Ana Camila que mandou essa pergunta. E ajuda aqui a Maria Alice. O desafio Homem de Ferro, ele não começou quando a gente pegou a estrada, ele começou antes. Então, acho que o maior desafio que a gente teve foi a incerteza no começo. Eu acho, de que se daria. Você concorda comigo? A incerteza, o medo, se ia dar certo, porque... Ansiedade. A ansiedade, porque a gente não tinha... Você pode falar essa parte, você sabe? Não foi muito eu não sabia que data iria acontecer a 4ª edição do Desafio Homem de Ferro. A primeira data aconteceu em junho, acho que dia 20 de junho. Dia 20 de junho de 2019. A segunda foi em julho
E a terceira foi em agosto. Teve pandemia, né? A segunda 2020, 2021 ainda também tinha um pouco de pandemia, que foi ano passado. E aí eu fiz em agosto, né? Porque supostamente eu achei que ia estar mais tranquilo os casos, como de fato. E eu fui e voltei para Viçosa para chegar no dia do município, dia 26. E esse ano eu não sabia a data ainda. A única coisa que eu sabia era o percurso, que seria das estátuas do Indiracema e do Guerreiro Branco, da Indiracema e do Guerreiro Branco, que tem no Mucuripe, à Praça de Iracema. Era a única certeza que eu tinha, era isso. Né? E que Maria Alice não estava concordando muito, porque o percurso ia ser totalmente diferente e maior. Né? Maior. Você tinha certeza que ele ia acompanhar também, né? Sim. Já, Em todos os desafios você estava? Todos. E, Jael, eu sou o 4º suplente de vereador. Eu já ia falar disso também. 4º suplente de vereador. E no final de maio, o vereador titular me fez uma visita dizendo que precisava tirar licença e pediu para mim assumir por 30 dias no mês de junho. Então nós tivemos a conversa lá em casa, na mesa onde eu botei a Bíblia, o Segredo e os outros livros, né? A gente tomou um café junto lá, que é o Nonato Filho, né? No qual eu sou grato pela oportunidade. E ele saiu lá de casa. No outro dia eu fui no supermercado fazer ver quanto é que estava custando uma cesta básica, né? E tem um salário de vereador, né? Então eu peguei ali o valor total, disse, a metade eu vou pagar algumas coisas, fazer alguma coisa, e a outra metade eu compro de cestas básicas. Então nós vamos começar com 52 cestas básicas. Eu doei metade do meu salário. E decidi também fazer em junho como parlamentar, já que o vereador é o político que teoricamente tem uma intimidade maior com o eleitor, com o povão. Sim. E eu já havia feito 2 edições do Desafio Homem de Ferro antes de me candidatar, quando teve eleição. Então já fazia, era meu coração. A eleição foi assim, me candidatar foi uma oportunidade que eu imaginei que eu podia ajudar mais pessoas. Iria ter mais ferramenta, né? Eu ia poder falar mais por eles. Então ali eu disse, eu vou fazer como parlamentar. Vou tirar o paletó e a gravata, botar um tênis, uma camisa com a bandeira do meu país atrás, a bica do Ipu, e fiz uma singela homenagem. Fiz 3 homenagens assim, a todos os políticos, né, do nosso país, os bons políticos, os políticos que têm boas intenções. Fiz uma homenagem ao Sr. Zé Carlos, que foi um grande líder e visionário, como empresário, e depois se tornou político aqui no nosso município. E fiz também uma homenagem a Indiracema e o Guerreiro Branco, que são personagens da literatura do Brasil, do Nordeste, do Ceará e do nosso Ipu, escrito por José de Alencar. Né, saindo lá dessas 2 estátuas e chegando aqui na Praça de Iracema, onde ela tomava banho e tal, ia para a Lagoa de Messejana e ia se encontrar com o Guerreiro Branco lá no Mucuripe. Mas eu saí do Mucuripe, não saí lá da Lagoa de Messejana. Então foi um turbilhão de emoções e foi tudo muito rápido. E um dia antes da gente ir para Fortaleza, apenas uma empresa, 2 tinha se prontificado a ajudar, porque tudo foi muito rápido. Então nós estávamos com menos R$9, né? Estávamos devendo menos 9, né? E eu só tinha a força de Deus no coração. E no dia da viagem começou a se abrir janelas, portas, portais no céu, e foi chuva de bênção, assim, de pessoas querendo ajudar, com 20, com 30, com 50, as pessoas comprando camisa, as empresas se prontificando em ajudar, em doar. E esse ano nós, não sei, mas acho que vamos para próximo de 100 ou mais de 100 cestas básicas. Amém. Então o desafio começou antes do desafio, acho que o nosso maior desafio, né? Foi esse. Foi o maior desafio, foi esse desafio à incerteza.
E o que aconteceu depois e durante do desafio foi, não supera o desafio da dúvida, da data e da forma que tudo foi decidido e como aconteceu. Perfeito. Planos para o futuro. Futuro? Médio, curto, médio e longo prazo. Acho que no desafio do ano que vem, já estão falando que eu vou vir lá do Juazeiro do Norte, né? Mas eu acho que é só boatos. É só boatos. Dá entre 500 e 600 quilômetros, né? Mas se for para a glória de Deus e falar desse poder superior... Acho que a Maria Alice não concordou muito não com esses boatos. Ainda nem terminou. Isso, pois é. Mas eu só tô falando... É um spoiler meio... Isso, exatamente. Mas eu venho gradativamente, né, migrando para o que me impulsiona, que é o esporte e especificamente o emagrecimento. Eu tenho um programa digital de emagrecimento onde o meu aluno emagrece em casa, ele treina em casa utilizando apenas o peso do próprio corpo. Eu vou continuar trabalhando nesse projeto. E estou muito aberto a trabalhar também com dependentes químicos, né? Primeiro fazendo reuniões semanais, talvez 2 vezes por semana. Tipo A? No caso seria em A. Uhum. Né? E ali a gente se unir, né? No propósito de viver limpo. É o primeiro passo. Aceitar a impotência perante ao poder superior e a mim mesmo, que eu sou impotente e que eu preciso dessa ajuda. É o primeiro passo. E quem sabe aí, né, de repente a paternidade. Olha, filhos. Filhos, pois é. Sim, já é algo que eu já venho trabalhando desde o ano passado, né? A gente fazendo um trabalho aí desse projeto, desse grandioso projeto, né? É uma responsabilidade muito grande. Mas eu acho que assim, o que supera o amor do cônjuge é só o amor dos filhos, com os filhos. Quando o meu filho nasceu, foi algo assim espetacular, foi mágico. Eu não tenho dúvida, assim como eu também não tenho dúvida se nós seremos excelentes pais, né, amor? Imagino. Mas eu sei que é totalmente diferente. A gente é consciente da responsabilidade que os pais têm na vida de uma criança. E é tão incrível que eu não sabia nada de criança, nada. E a gente decidiu pelo parto humanizado. A gente teve numa casa de parto lá em São Paulo, né, com as doulas. E foi tudo bem natural mesmo, de verdade, sentindo a dor na pele. Eu até hoje não até hoje, mas eu há um tempo atrás sentia dor no pulso, de tanto que eu fazia massagem na minha esposa. E ela também sofreu bastante, mas foi o melhor parto possível para o nosso filho. Teve lá seus percalços, mas eu parecia um médico ali, de tanto que eu... Não, é melhor fazer assim, vamos fazer assim, sabe? E as doulas perguntando se eu queria também fazer o parto, retirar o neném e tudo. Então, assim, é algo surreal. Não porque deu uma complicação, mas eu tava ali disposto a qualquer coisa que precisasse. Então, claro. Então, ali eu não sabia dar banho nem nada, mas depois que ele nasceu, o primeiro mês, quem deu banho no meu filho foi eu. Trocar tudo e tal. Então, tipo, a paternidade, ela nasceu no dia que o meu filho nasceu. É incrível. Eu recomendo para todos vocês que estão aí escutando o podcast, né? Já são casados, querem constituir uma família, tenham filhos, que vocês não vão se arrepender. Vão ter ali seus percalços, suas lutas, vão como tudo na vida, né? Mas com certeza vocês vão ser seres superiores depois de serem. Eu imagino.
Eu não tenho dúvidas sobre a questão da nossa consciência, né? A gente sempre falou disso. E a gente vem se preparando emocionalmente, espiritualmente, mais e mais para sermos aí, a gente dar o nosso melhor nessa responsabilidade grandiosa. Estou pronto. Fazer igual meu pai. Meu pai, ano passado, tomei a decisão que a partir de agora, se for para vir, pode vir. Ele disse, pai, e o senhor... faz tempo que eu estou pronto, eu estou só esperando. E eu acho que esse filho vai vir bonito, porque esse casal é um casal bonito, viu, gente? Generosidade. A genética dos dois aqui é muito boa, e essa criança vai vir cheia de saúde e Amém. Beleza, né? Então, é isso, gente. Podcast com o Gelson Mendes hoje, com esse cara incrível e sua esposa que aqui está maravilhosa, né? Tive uma extensão. Um privilégio de poder compartilhar a história do Jonatas Taumaturgo e do Homem de Ferro. Podcast com o Gelson Mendes acaba por aqui. Suas considerações finais, meu irmão. Gelson Mendes, eu realmente tem situações, momentos onde eu tenho andado e falado sobre o Homem de Ferro, sobre o Jonatas Taumaturgo, sobre essa jornada. Muito, assim, enche muito o meu coração, né? Mas não se trata de mim, se trata de nós. Nós não estamos aqui sozinhos no planeta. Nós temos os nossos semelhantes, temos os nossos familiares, temos os nossos amigos. E eu acredito que essa ligação, né, esse todo que nos cerca, eles têm um tantão de cada um de nós. Eu não acho que eu sou separado do atual presidente da República. Eu não sou tão diferente dele, bem como eu não sou diferente das pessoas que eu hoje entreguei à cesta básica. Eu não me acho diferente de nenhum dessas duas polaridades aí. E as pessoas, assim, muitos dizem que a Terra, que o planeta Terra, né, é nossa escola, né? Mas eu acho que especificamente, né, esses relacionamentos que eles, assim, são verdadeiras universidades que nos deixam lições grandiosas. E eu espero que esses relacionamentos, eu estar aqui com você, esse meu contato com essas pessoas, eu já venho tendo há 4 anos, muitas já me conhecem e já olham para mim e sabem que eu vou voltar, né? Esse é o 4º ano. E a cada ano a gente tem conseguido chegar em mais e mais casas. Eu estive esse ano por 30 dias no local onde tinha colegas naquele momento parlamentares. Estive com a liderança maior do nosso município. E o Homem de Ferro, a energia, a proposta, o que o Homem de Ferro vem falando, nós estamos realmente conseguindo chegar aonde Deus quer que eu chegue. E eu jamais terei vergonha de ser espontâneo. Nesses últimos meses, né, muitas pessoas têm me questionado: rapaz, você está mais calmo, você está mais sereno, né? Bem, não sou eu estou deixando mais uma vez esse poder, né, me dominar e me conduzir. Mas acho que eu só estou me comportando melhor em alguns momentos. Mas a alegria, a vontade de fazer
e de ser principalmente, é algo que eu não posso me separar, é inseparável. Então, essas experiências, elas têm me tornado um Jonatas muito melhor, né? E eu sei o que é que eu quero, eu sei aonde que eu quero chegar, e eu não vou desistir. Então, enquanto eu não tornar começando por esse meu planeta aqui, que é essa minha terra, um pouco mais justa, um pouco melhor, enquanto tiver menos diferença, eu sei que é difícil, a questão da desigualdade, da fome, é muito educacional, eu sei que é difícil, mas enquanto tiver pessoas que consigam pelo menos olhar diferente para esse tipo de situação onde essas pessoas estão, a gente vai deixando esse planeta melhor, a gente consegue ver sorrisos, a gente consegue ver abraços espontâneos, né? Então isso vai fortalecendo mais e mais, e eu espero que com essa espontaneidade do Jonatas, do Homem de Ferro, a gente possa acender dentro de mais e mais pessoas, né, o amor ao próximo, aquilo que o Mestre falou há tantos anos atrás, Jesus Cristo. Esse eu acho que é o propósito final da passagem aqui na Terra. Show de bola. Gente, esse foi Jonatas Taumaturgo, famoso Homem de Ferro. Um grande abraço para você, uma ótima noite, né? E que nós possamos juntos fazer sempre o melhor para o nosso próximo. Amém? Amém. Show de bola. Obrigado pela oportunidade. Foi um prazer imenso. Agora vamos tirar uma foto e vamos encerrar aqui o nosso podcast. Um abraço para vocês que acompanharam aqui o nosso podcast. Valeu?